da República, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Durante estes 4 anos, enquanto lançámos mãos às tarefas urgentes que tínhamos pela frente, preparámos também o país para resistir às contingências que o futuro pudesse trazer. Com tudo o que entretanto se passou, sabemos que a estratégia que seguimos de rigor, de crescimento e de credibilidade foi a mais acertada. Foi a mais acertada não segundo critérios de política partidária, não segundo cartilhas ideológicas que ignoram a realidade e os problemas concretos das pessoas. Foi sim a estratégia mais acertada para proteger os portugueses nas suas vidas cotidianas. Foi sim uma estratégia acertada para devolver aos portugueses um horizonte de mais prosperidade, de mais equidade e de mais justiça. Esse horizonte, que alguns podem discutir se é mais otimista ou menos otimista, voltou a ser o ponto de referência da nossa vida nacional. E isso faz toda a diferença. A discussão em Portugal já não é o crescimento do desemprego, o tumulto financeiro, a insegurança das poupanças, o desaparecimento de empresas e setores de atividade. A discussão, bem diferente agora, é quanto é que a economia vai crescer, qual o ritmo da descida do desemprego, que aceleração terá a inovação na nossa economia, a que velocidade serão removidas todas as medidas que nos foram forçadas pela violência da emergência nacional que alcançamos, que atravessamos. Este é um facto indesmentível da realidade portuguesa. E ainda bem que é assim, porque os governos existem para servir as pessoas, todas as pessoas, nas suas aspirações de vida, na resolução dos seus problemas. Existem para servir o conjunto da comunidade, para garantir o seu futuro em segurança e em justiça, para afirmar a sua vontade autónoma, algo que é incompatível com a sucessão de crises e emergências financeiras. Essa é a tradução real do respeito que nós, como comunidade política, temos por nós próprios. Esse é, no fundo, o desígnio do nosso projeto democrático. É verdade que não resolvemos todos os problemas. Ninguém pretende, nem nunca se pretendeu, que poderíamos alcançar resultados tão definitivos. Mas quando medimos a dimensão da crise que se abateu sobre nós em 2011, quando revisitamos a quantidade de perigos que conseguimos evitar, quando somamos o número de respostas que demos aos problemas que se agigantaram no Estado Social, nos desequilíbrios orçamentais, na dívida externa, na competitividade das empresas, no funcionamento das instituições, na propagação das injustiças sociais, quando ponderamos tudo isto, o espectador neutro e imparcial saberá avaliar positivamente o que o país no seu conjunto conseguiu realizar. E aqui sublinho que foi realmente o país no seu conjunto que soube superar-se. Foram os trabalhadores e os empresários, os funcionários públicos, as pessoas mais abonadas e menos abonadas do Norte e do Sul e nas regiões autónomas. Foram as famílias na sua entreajuda. Foi o incansável setor social. Foram os professores e os profissionais de saúde que fizeram mais e melhor com menos. Foram os agentes de segurança que garantiram que continuássemos a ser um dos países mais seguros do mundo. Foram os jovens que estão a trazer uma nova energia à nossa sociedade e que rapidamente a irão transformar. Foram todos os portugueses que, independentemente das suas convicções políticas, nunca desistiram. A determinação do povo português para dar a volta às dificuldades não foi, infelizmente, acompanhada pelas oposições. Não pudemos contar com as oposições para obter estes resultados e talvez por isso as oposições se recitam deles. Talvez preferissem estar ainda hoje a discutir o programa de assistência e os segundos resgates ou até os programas cautelares. Foi há mais de um ano que concluímos o programa de assistência, sem recorrer a novos empréstimos ou programas cautelares,
E a maior prova de que esta transição para caminharmos pelo nosso próprio pé foi bem sucedida está no facto de tudo parecer ter tido lugar há muito tempo. O nosso patamar passou a ser outro, incluindo o reembolso antecipado da dívida ao Fundo Monetário Internacional para pouparmos dinheiro dos contribuintes portugueses em juros, para pouparmos cerca de 1.350 milhões de euros em juros até 2019, para pouparmos cerca de 1.350 milhões de euros em juros até 2019 e encerrarmos rapidamente essa página da nossa história. O crescimento económico que temos tido nos últimos 2 anos e o emprego que tem sido criado assenta finalmente em bases sustentáveis. E digo finalmente, porque não podemos regressar aos ciclos de irresponsabilidade e bancarrota do país. Hoje temos uma economia que passou de enormes e crónicos déficits externos para excedentes com o estrangeiro. Uma economia que cresce não à custa de investimento público irracional e improdutivo ou de choques fortuitos ao consumo, mas a par da consolidação orçamental e assenta em ganhos de produtividade. O que significa que o nosso crescimento, ao contrário do que sucedeu no passado, está a fortalecer-se a par e passo com a redução do endividamento. Isto resulta de uma cada vez maior orientação para as exportações e cada vez menos para os setores protegidos. Resulta de uma diversificação do tecido produtivo português e da reinvenção notável dos nossos setores tradicionais. Resulta também do maior programa de reformas estruturais da nossa história democrática e que será a força da nossa recuperação por muitos anos no futuro. Tal como é já hoje o motor do crescimento da nossa economia e da nossa democracia, o termos tornado o Estado naquilo que ele deve ser, uma instância de imparcialidade e não um instrumento para favorecer este ou aquele negócio, estas ou aquelas pessoas, em detrimento de todos os portugueses. Há 4 anos o desemprego disparava e a destruição de emprego era um facto de todos os dias. Agora a taxa de desemprego está muito próxima dos níveis de julho de 2011. Foi com a criação de dezenas de milhares de postos de trabalho que começámos a combater a maior fratura da sociedade portuguesa. E assim continuaremos, até atingirmos os níveis de desemprego admissíveis numa economia social de mercado e numa democracia europeia desenvolvida. Temos de criar ainda mais postos de trabalho para dar oportunidades a todos os portugueses, incluindo àqueles que, tendo saído do país, não apenas nos últimos 4 anos, mas nos últimos 10, querem agora regressar. Além disso, é da mais elementar justiça sublinhar o papel que as comunidades portuguesas no estrangeiro desempenharam e continuarão a desempenhar na nossa recuperação. Com a sua experiência, com o seu trabalho e com o seu investimento. Portugal tem de saber acolher toda essa riqueza humana e material. A recuperação em curso tem sido pródiga na criação de emprego, mas sabemos que todos os anos daqui em diante teremos de criar muitos mais. Mais trabalho com qualificações e mais bem remunerado. E emprego sustentável num mercado de trabalho funcional e dinâmico, com um sistema educativo sintonizado com as necessidades da economia e com as aspirações do futuro dos nossos jovens. É esse o nosso desafio e é essa a nossa ambição. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, como se demonstra hoje, a consolidação orçamental e a recuperação económica num país que enfrentava os desequilíbrios específicos de que nós padecíamos em 2011, nunca estiveram em contradição. E ao contrário do que as oposições tantas vezes disseram, foram sempre a condição uma da outra. Foi precisamente essa combinação que nos permitiu começar, desde já, a desfazer todas as medidas de emergência que afetaram funcionários públicos e pensionistas e que nos permitirá gradualmente desfazê-las por completo nos próximos anos, incluindo uma maior moderação fiscal. É bom não esquecer que foi essa combinação de disciplina nas contas e crescimento económico que agora permite, à beira de eleições, que alguns prometam realizar essas reposições a um ritmo ligeiramente mais rápido do que o que consta do programa de estabilidade apresentado pelo Governo em abril de 2015 à Assembleia da República.
Mas este não é o momento para complacências. Conhecemos bem, todos os portugueses sabem bem, quais são as consequências da irresponsabilidade, da ligeireza política e da distração ideológica face aos problemas muito concretos que ainda temos pela frente. A firmeza estratégica continua a ser e continuará a ser por muito tempo um bem político de primeira ordem. Foi isso que nos conduziu nestes anos tão difíceis e nos fez passar da possibilidade bem real de uma calamidade social para os anos de recuperação e de segurança que estamos a começar a viver. Em contrapartida, o zigue-zague, a desorientação política nos propósitos e nos meios, continua a ser uma ameaça coletiva para nós. Na Europa e no mundo, enfrentamos inúmeras incógnitas e incertezas. Sabemos que é assim. Ora, o pior que se pode fazer nessas circunstâncias é somarmos a elas a nossa própria incerteza e desorientação. Pelo contrário, precisamos nos concentrar no essencial e naquilo que verdadeiramente conta, com os nossos objetivos bem definidos e uma abordagem realista, prudente e inteligente para os alcançar. Para isso precisamos não de ignorar, mas de ver além da torrente de notícias e acontecimentos que se vão sucedendo. Precisamos de continuar a nortear a nossa conduta política pelos valores fundamentais da nossa democracia. Mas quem prossegue efetivamente esses valores sabe que eles são assegurados não por proclamações vazias, mas apenas com os meios certos, com realismo e com os olhos postos no futuro. A conquista da estabilidade e do caminho para o crescimento sustentável é sinónimo de mais justiça e mais liberdade para o país e para os portugueses. Significa afastar o medo e a angústia que tantas vezes nos afligiu no passado. Isso é fundamental. Agora, percebe-se melhor que conter a despesa pública num Estado em pré-falência não é um assunto estritamente financeiro, é salvaguardar os valores da justiça e da liberdade. Percebe-se melhor. Percebe-se melhor que fazer reformas estruturais numa economia estagnada não é um tema da tecnocracia, é salvaguardar esses mesmos valores, é ter os portugueses no princípio e no fim da ação governativa. Da nossa parte, nunca faremos dos portugueses cobaias de experiências políticas, nem instrumentos para obter este ou aquele pergaminho. Chegados ao 4º ano da legislatura, é natural e necessário que se façam balanços do que se passou. Mas o tempo não espera por ninguém. E os balanços só fazem sentido se servirem para preparar o futuro. É para esse futuro que olhamos com uma confiança que o país já não tinha há muito tempo. Essa confiança vem em primeiro lugar do que conseguimos fazer na nossa casa. Afirmámos o princípio da responsabilidade nacional, sem o qual não há união na Europa, nem resolução dos nossos problemas internos. Não quisemos ser joguetes do que fosse decidido fora das nossas fronteiras. Se não tivéssemos abraçado o princípio da responsabilidade nacional, como tantas vezes aqui no Parlamento o principal partido da oposição rejeitou, estaríamos agora a enfrentar carências muito graves, desequilíbrios muito sérios e, com toda a certeza, ainda estaríamos a tentar cumprir sucessivos programas de assistência externa. Mas, ao mesmo tempo, temos uma confiança renovada porque a Europa, gradualmente, avança para regras e instituições alicerçadas no princípio da responsabilidade comum. Estes dois princípios são faces da mesma moeda. É uma ilusão pensar que, na fase atual de integração europeia, podemos ter um sem o outro. A responsabilidade comum precisa agora de ser concretizada a um nível mais profundo e mais duradouro. As reformas que defendemos para a União Monetária correspondem a esse aprofundamento e a essa institucionalização. Visam atender aos desafios que são efetivamente comuns, sem saltos no escuro e com realismo. O Fundo Monetário Europeu, que propus às instituições europeias e aos nossos parceiros, com as funções de estabilização financeira e de amortecimento de crises económicas, é um pilar central de um euro que seja um espaço de convergência de liberdade e das possibilidades económicas dos vários países. É o interlocutor na definição de políticas na zona euro de que o Banco Central Europeu precisa.
caminhamos para uma solução desse tipo. Estou convencido disso. É uma questão de tempo. Um tempo que devemos acelerar, até pelo momento que vivemos. Não só por causa da situação grave que se vive na Grécia, mas também porque o conjunto da zona euro vive hoje uma recuperação económica que não conhecia há muito tempo. E é nestes tempos de recuperação que devemos reparar as lacunas institucionais que ainda subsistem. Não devemos aguardar pela próxima crise sistémica para acudir às dificuldades. Nos últimos 4 anos, avançámos muito consideravelmente no robustecimento das estruturas da União Económica e Monetária. Mas precisamos de fazer mais. A reforma que propus deve ser um projeto europeu mobilizador. Deve constituir a oportunidade para recuperar as promessas do projeto europeu no seu conjunto. Promessas de segurança económica, liberdade cívica e convergência real das possibilidades económicas de todos os povos europeus. Deve representar a oportunidade para responder às forças centrífugas que hoje ameaçam esse projeto e à interrogação que caiu sobre a Europa dos cidadãos. Tudo isto significa que muito foi feito e que muito está ao nosso alcance fazer. Há 4 anos, eu, tal como milhões de portugueses, acreditámos que Portugal não falharia. Eu sei que houve momentos em que, apesar de toda a dedicação e coragem, muitos tiveram as suas dúvidas. Houve momentos em que a dimensão dos obstáculos parecia que ia levar a melhor sobre os nossos esforços. Mas perseverámos e não falhámos. 4 anos depois, e olhando para os obstáculos que ainda precisamos de superar, continuo a acreditar que o futuro de Portugal está nas nossas mãos. Muito obrigado.